Buenos días a todos y todas. Inicialmente me gustaría agradecer al profesor Esteban Mancera y la profesora Clara Virginia Castillo por invitarme a hablar con los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Yo voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Ok, al compartir la pantalla, solamente un momento. ¿Dónde está el compartir pantalla? Aquí está, muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra presentación. Agradezco por esta oportunidad de estar acá juntos como parte de este momento tan significativo muy significativo, ¿no? Por la situación de la pandemia por COVID-19, y que es una pandemia que afecta a todo el mundo, incluso la América Latina, con una situación más dramática que los otros países del continente. Entonces, en el marco del curso Retos y Desafíos de la Salud Pública en la pospandemia COVID-19, que está se ocorrendo en estes días, de 7 a 22 de julio, para mí es un honor estar hablando con ustedes en día de 14 de julio, y más tarde, de aquí a una hora, estaré juntos para que podamos hacer la discusión de la situación que presenta en final de esta presentación. Yo preparé que me pidieron para hablar sobre el desafío y retos de la atención primaria y el cuidado del niño post-pandemia COVID-19. Yo soy Ivonne Evangelista Cabral, enfermera, profesora adjunta de la Facultad de Enfermería de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. También soy profesora de tiempo completo, profesora titular de la Escuela de Enfermería Ana Nery de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Pero ahora estoy jubilada de la Universidad Federal de Río de Janeiro y trabajando como profesora adjunta de la Facultad de Enfermería de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. El mundo estaba en camino para investindo en la Agenda 2030 para el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando el brote de COVID-19 se instaló en el mundo. Entonces, como parte de esta Agenda 2030, los 17 objetivos, uno de ellos es que la igualdad de género, fin de la pobreza, hambre cero, la salud y bienestar. Esto interfiere directamente sobre la salud del niño, como también el acceso a agua limpia y saneamiento. Y otro objetivo de desarrollo sostenible que fue muy impactado con la situación de la COVID-19. En Brasil, especialmente, la COVID-19 determinó un alto impacto desde febrero de 2020, cuando empezó la COVID-19 en Brasil, com o registro de primeiro caso notificado logo bem antes de ser decretado, não, ser considerado uma epidemia em Brasil. Nós defrontamos-nos com uma situação muito inesperada, que muito rapidamente o número de casos, houve um aumento de número de casos suspeitosos em menos de 2 semanas, exatamente depois das festividades de carnaval em Brasil, se houve uma disseminação do coronavírus, não? A declaração da Organização Mundial de Saúde como uma emergência de saúde pública de importância internacional desde enero de 2020 hasta março de 2020,
el Brasil enfrentou uma situação de muita dificuldade, porque a diseminação foi muito rápida. E hasta hoje estamos enfrentando, ¿no?, toda esta problemática que se passa com a disseminação do coronavírus em país. Então, o Ministério de Saúde, em sua ordenança de 20 de março de 2020, promocionou um cambio na atenção primária para que as pessoas infectadas, ¿no?, com o COVID-19 teriam uma prioridade de atendimento por el serviço de saúde em razão da atenção de emergência e também arreglando toda a infraestrutura hospitalária especial para o ingresso, ¿no?, de pessoas que estavam infectadas por el coronavírus e, ao mesmo tempo, se interromper o cuidado infantil e seguimento ambulatorial de ambulatório especializado e o seguimento em atenção primária. As escolas interromperam sua assistência aos ninhos, então as escolas em Brasil oferecem ao ninho uma alimentação, três alimentações ao dia, então o ninho foi privado dessa alimentação na escola, ninho não tinha um serviço de atenção primária para fazer o acompanhamento, então as escolas se cierram e então empieza a vulnerabilidade, o ninho amplia, não? Há uma ampliação desta vulnerabilidade do ninho, que já existia antes, pero com a pandemia, não somente por o COVID-19, mas também uma maior vulnerabilidade a outras condições que se foi interrompida com a suspensão do atendimento ao ninho e adolescente em la atenção primária. Como parte do marco deste atendimento ao ninho em atenção primária, a contextualização que nós podemos apresentar para vocês que o efeito da pandemia de COVID-19 em Brasil determinou uma alta prevalência desta enfermidade desde o início da pandemia. Nós não temos uma queda na ola, nossas olas se sucederam uma a outra, com promédio diário superior a 1.000 casos, não se baixa de 1.000 casos diários, com picos de até 1.000 casos diários de mortes, com pico de hasta 4.000 mortes e mais de 60.000 casos novos por dia. Em relação à prevalência de COVID-19 em ninhos, desde o início da pandemia, mais ou menos entre 2020 e 2020, menos de 10% do grupo tinha casos de COVID-19 e 5,8% em 2021. Então, que se observa uma queda da letalidade. Esta é a letalidade por COVID-19 em comparação com outras idades. Então, niños em Brasil são muito afetados por a COVID-19 e em todo o mundo, é um dos países com o maior número de casos de niños com COVID-19. A prevalência também, todavia, não há uma descência de número de casos, uma diminuição de número de casos de internamentos. Em 2020 representava 20,3% das internações hospitalárias por COVID, era de niño com idade menor de 5 anos. Este número aumentou em 2021 para 21,5 casos, número de casos de niño com internamento hospitalários, e o número de mortes era de 1,5%, reduzido para 1,1%. Então, que se pode observar que Brasil também vive a problemática de COVID-19 entre os niños. O que é importante para o período pós-pandemia? Porque a COVID-19 está comprovado que determina muitas sequelas. Então, o sistema de saúde tem que trabalhar no sentido de reduzir
de incidir sobre os efeitos da pandemia, sobre o efeito da pandemia que determina, não, cambio e uma necessidade de serviços de reabilitação, uma necessidade de ambulatório pós-Covid-19, que a atenção primária também se involucre este grupo de niños, não, em seu plano de assistência em la atenção primária. Es importante también destacar que en la protección, la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria presenta 4 categorias importantes de riesgos de maltrato físico y emocional infantil. En primer grupo están la negligencia y disminución de los cuidados de niños y adolescentes, como secundário a cierre de las escuelas y servicios de salud infantil, en consecuencia de las demandas laborales y personales constantes para los cuidadores que también empezaron su trabajo en home office, en sus casas, con sus niños en sus casas, con las clases en ambiente remoto de enseñanza, aprendizaje. Esto puede también determinar un conjunto de enfermedades, enfermedades que pueden ser resultado de la quarentena ou aislamento de cuidadores. Outro conjunto, né, desta categoria, outro conjunto de riscos são aqueles associados ao aumento de abuso e violência doméstica e interpersonal por estresse psicossocial de los cuidadores ou por ausência de supervisão de los cuidadores, ou o aumento de tempo de exposição a pantallas e contenidos de riscos. Então, há mais exposição desses niños e adolescentes a uma situação de violência interpersonal. Aumento de lesiones, intoxicações e outras situações que são secundárias à maior disponibilidade e uso indevido de produtos químicos, tóxicos, álcool e outros medicamentos. Diminuição de acesso à rede de apoio protetoras, especialmente as redes de apoio social e protetores intra ou extrafamiliares, com maior em razão do maior isolamento e invisibilidade de famílias maltratadoras para o serviço de saúde e a comunidade escolar, e maiores dificuldades para denunciar, fazer a denúncia destes incidentes. Como a pandemia de COVID-19 em la niñez impactou todo o mundo, então há movimento da Organização Pan-Americana de la Salud para prevenir e responder à violência contra as niñas e os niños em las Américas, com urgência para actuar sobre a violência contra as niñas e os niños, prevenir e responder à violência contra a niñez e redobrar os esforços de proteção à la niñez. Os determinantes sociais podem generar inequidades em saúde, ou seja, diferenças injustas e que são evitáveis. A interrupção do segmento da saúde de niños se suma ao legado das sequelas deixadas por COVID-19. Uma destas sequelas é a depressão, pois que estudo feito por Castillo e Martinez em 2020, aplicando a Children Depression Inventory, que é uma ferramenta de avaliação da depressão entre os niños, identificou que 25,4% de los niños entre 8 e 11 anos, 52,4% de los niños entre 12 e 15 anos, e 22,2% daqueles com idade superior a 16 anos apresentaram sinais de depressão. Então, o campo da saúde mental em la atenção primária necessita, o equipo de saúde em la atenção primária tem que ser matriciado por profissionais de la saúde mental, ser instrumentalizado por profissionais de saúde mental para que pueda atender os niños em la atenção primária.
El aumento de la mortalidad por interrupciones en la rutina de los servicios de salud también fue un estudio desarrollado por Roberton et al. Em África do Sul, haciendo um modelo matemático em que identificou que o número de la mortalidade por causas evitáveis, por enfermidades evitáveis, foi 5 vezes maior durante o período que se interrompe a rotina de los serviços de saúde para garantizar o atendimento continuado a la coordenação de cuidado e o cuidado contínuo de niño, haciendo la vigilância del crescimento e desarrollo. Eu tenho um caso muito singular que ocorreu em Brasil. Um niño de 1 ano e 4 meses morreu com asfixia por um caramelo, asfixia por um caramelo, porque este niño, esta família se descuidou de sua vigilância para o niño e se descobriu em la análise de casos de óbitos del niño que este niño, desde que nasceu, nunca foi atendido em serviço de atenção primária. Então, esta é uma confirmação do estudo que Roberton et al. Fizeram na África do Sul, não? Que está enunciado no final desta apresentação. Outra consequência da COVID-19 com o cierre das escolas é o uso excessivo das pantallas, que esse uso excessivo das pantallas, outro retraso em el desarrollo, ansiedade e sedentarismo. Por exemplo, o niño que se queda 1 hora por dia, de 3 a 5 anos, 6 a 12 anos, se queda 2 horas ao dia, se identificou que este uso já é excessivo para o niño. Isto pode limitar sua capacidade de relacionar-se interpersonalmente, alterar seu ciclo de descanso por excesso de estímulos visuais, desenvolver emoções activas. As horas de sedentarismo elevam o risco de padecer de obesidade, se expõe a alta carga de radiações que se emite de los aparelhos, de las pantallas, limita seu desenvolvimento intelectual, especialmente na sua capacidade imaginativa e criativa, e tem maior risco de padecer de depressão ou ansiedade infantil, como os estudos já estão apontando. Outro problema que a atenção primária em saúde terá que trabalhar aplicando ferramentas de avaliação de transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, porque foi feito um estudo depois da quarentena do brote de H1N1 em 2009, que niños em quarentena apresentavam 4 vezes mais risco apresentaram 4 vezes mais casos de TEPT quando comparado com aqueles que não se quedaram em quarentena. Os padres de los niños com TEPT, 86% de seus filhos também tinham TEPT. Então, o transtorno por estresse pós-traumático, nós temos que nos preparar para cuidar do niño com este problema, para que pueda trabalhar em sessões individuais, que ele tenha a oportunidade de ter acesso a tratamento psicológico e que o profissional de saúde pueda compreender que muitos dos problemas de saúde que estão apresentando é resultado do estresse pós-traumático. Há maior risco de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático em período pós-quarentena de COVID-19, como foi identificado em este estudo de Marcel e Valéry em 2021. A saúde infantil, não, em período pós-pandemia, tem como consequência que conleva, não, especialmente os niños mais grandes, não, ao uso mais frequente das redes sociais, com maior suscetibilidade ao cyberbullying, o que pode determinar uma baixa autoestima, depressão e ansiedade. O estilo de vida sedentário traz também
trae también mayor riesgo de obesidad. Y la interrupción de las rutinas diarias hace una perturbación en patrones de sueños y torna esos patrones de sueños más deficientes. Em estudo que hicimos de Brasil e Portugal, comparando as vulnerabilidades de saúde de niños durante a pandemia de COVID-19 em Brasil e Portugal, nós analisamos as vulnerabilidades do niño em acesso a los cuidadores em la atenção primária, especialmente a los cuidadores pré-profissionais em la atenção primária durante a pandemia de COVID-19, e nossa intenção foi apontar quais são os desafios para a atenção primária com o retorno, o regresso, quando volver a assistência presencial, que todavia em Brasil continua muito comprometida. Não está todavia totalmente liberada para que os niños sejam assistidos em serviços de atenção primária em um caráter contínuo. Quais foram os resultados que nós identificamos? Que as estratégias de enfrentamento às vulnerabilidades relacionadas ao COVID-19, primeiro, foi uma iniciativa de cada país, e que em Brasil e Portugal, que Brasil e Portugal tinham sistema universal de saúde, com uma ampla rede de atenção primária, nacionalmente organizada, pero em Brasil se interrompeu, em Brasil foi hecha uma suspensão temporária da vacunação, para que, especialmente agora, que toda a vacinação está mais investida na vacinação de COVID-19, com poucos profissionais para ser a busca ativa, a búsqueda ativa de niños que estão com seus calendários de vacunação retrasados. Em Portugal se manteve, todo foi mantenido, o calendário de vacunação, então não houve campanhas públicas, chamadas públicas em la tele, em la televisão, para que as famílias continuassem a levar seus filhos para as vacunações, para ser a vacunação. A vigilância do crescimento e desenvolvimento em Brasil foi interrompida e em Portugal foi mantenida. A triagem neonatal foi mantenida nos dois países, pero em Brasil a recorrida foi domiciliar e em Portugal a recorrida foi em la unidade de saúde. A manutenção de amamentamento, inclusive para aquelas nutrizes que estavam com COVID-19, foi mantenida em los dois países, em los dois países. O acompanhamento em ambulatório de niños com necessidades de saúde específicas e diferenciadas, em Brasil foi suspendida e em Portugal mantenida por telemonitoreio ou presencial, em acordo com a gravidade da situação. O acompanhamento de niños infectados por el SARS-CoV foi mantenida, e todo o investimento foi feito por os dois países. Então, o que tu percebes, que se pode perceber deste quadro comparativo, é que todas as ações de linha de cuidado que se havia venindo, como um caráter de cuidado contínuo na atenção primária, nas unidades básicas de saúde em Brasil, foi interrompida e somente mantenida nas situações mais emergentes. Também o estudo apontou que o pouco acesso à internet de famílias com restrições econômicas aumentou a vulnerabilidade individual de los niños, em especial os lactantes, os niños pequenos, as nenés, os niños com deficiências, com enfermidades crônicas ou outras comorbilidades e que não permitiu telemonitoreio. Então, nós temos uma herança deste grupo de niños e que a atenção primária tem que começar a trabalhar, fazer a búsqueda ativa deste grupo, resgatar este grupo de niños e niñas para seguir assistindo em las unidades básicas de saúde. E creio que mesmo se passa em Colômbia. A ausência da atenção presencial em las unidades básicas
básicas de saúde, aumenta o risco de exposição à complicação da própria COVID-19, né, da síndrome gripal, para uma síndrome respiratória aguda grave, que talvez seja essa uma das razões que o número de casos de COVID-19 entre os niños em Brasil é muito alta. Maior agilidade em acesso à rede de atenção especializada que a atenção primária. Isso trouxe em contrapartida, não, que a atenção especializada, especialmente o serviço de pronto atendimento, os serviços de urgência, houve uma sobrecarga destes serviços, porque a atenção primária não estava assistindo os niños e as niñas em caráter contínuo. Outro desafio que temos que afrontar com o pós-pandemia, não é que as escolas já estão, as escolas que estão volvendo, não, suas classes presenciais, estão trabalhando com sistema híbrido. E há debate muito intenso sobre o retorno às classes presenciais em pandemia e pós-pandemia, como será o mundo da escola depois da pandemia, como a saúde escolar pode trabalhar em conjunto com a escola, como a saúde em la escola podem trabalhar em conjunto com a estratégia de saúde de família, na atenção primária. Então, o contágio e risco de enfermidade como consequência da aglomeração. Então, isso tem levado as escolas para ser classes híbridas, uma parte ensino remoto, ensinança remota, outra parte ensino ensinança presencial, e a necessidade de contato cara a cara para o desenvolvimento da socialização tem implicado grande desafio, que é promocionar e incrementar o uso de mascarilha entre os niños. Como trabalhar isto com os niños para que se incremente o uso de mascarilha, não? A necessidade de formação acadêmica presencial com mantenimento da escolaridade. Os riscos de estar em casa para a saúde mental e a violência, ponderado com os possíveis benefícios de estar em casa para proteger-se das infecções. Então, esse é momento de muita incertidumbre e que também continuará no período pós-pandemia, porque hasta agora não temos uma solução definitiva para a epidemia de COVID-19. O que fazer, então, neste momento? Garantizar o acesso e a cobertura gratuita universal à atenção em saúde, evaluar a saúde com o uso de ferramentas de seguimento, como disse, para identificar o transtorno por estresse pós-traumático, para identificar a ocorrência de depressão e ansiedade, para que pueda fazer a avaliação de la tarjeta de vacunação, que pueda ser a avaliação de crescimento e desenvolvimento para identificação de sobrepeso, de obesidade, para trabalhar não, com estas possibilidade de seguimento do niño basado em suas próprias necessidades. Desarrollar procedimentos estándar e comuns para documentar as intervenções que vão ser hechas, derivar os casos infantis entre os serviços de proteção social e de saúde para proporcionar uma atenção segura, adequada e basada em la família. Estabelecer mecanismos seguros e adaptados para apresentar denúncias, de realizar comentários, queixas e sugerências em centro de saúde, para que se pueda trabalhar a dinâmica familiar em maneira segura, garantindo a segurança para o niño. Fortalecer a capacidade de tratamento clínico de los sobreviventes de violações e colaborar em o apoio psicossocial e a saúde mental, especialmente aqueles niños que são vítimas da violência intrafamiliar, que apresentam sequelas de COVID-19, para que ele pueda continuar assistindo este niño. Vacunação atualizada, sendo a búsqueda ativa deste niño em la comunidade.
Há uma alerta global, que isto foi publicado muito recente, agora publicada em julho de 2020, e este ano também. Há uma grande alerta para todos os países que da Organização Mundial da Saúde, a Unicef, que houve uma diminuição da vacunação durante a pandemia de Covid-19 e que os países têm que fazer um esforço para diminuir esse impacto da baixa cobertura de imunização e recuperar o calendário de vacuna desses ninhos e ninhas. Aqui estão as referências que mencionei em minha apresentação e tenho uma situação para ser discutida, para que possamos fazer a discussão em momento que estarei presente com você, em momento síncrono de nosso encontro. O mundo não estava em caminho de cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já havia um reto para se alcançar esses objetivos diante das injustiças sociais, das iniquidades, de desigualdade entre os países, de los diferentes continentes, e que impacta sobremaneira sobre a saúde infantil. Antes, isso tudo estava ocorrendo antes de que golpeara a Covid-19. E agora, o desafio se ha magnificado muitas vezes. Segundo um informe da Organização das Nações Unidas, os países devem tomar medidas críticas para sair da pandemia durante os próximos 18 meses. A pandemia ha hecho mais visíveis a pobreza e a exclusão, com grande impacto sobre a saúde infantil. E vocês, como pessoas que fazem a advocacia de los niños e de las niñas em la atenção primária, como estudante involucrado em la atenção primária, vamos a discutir esta situação com base em 3 perguntas que eu vou projetar para vocês. E também com base em conteúdo de esta apresentação. A primeira pergunta, para um grupo de 15 estudantes: como contribuem a pobreza e a exclusão ao empeoramento de los indicadores epidemiológicos de la saúde infantil, especialmente em período pós-pandemia de Covid-19? Qual foi o legado da pandemia de Covid-19 que acentua a pobreza e a exclusão e, consequentemente, o pioramento de los indicadores de saúde infantil? Pense sobre isso e debata com seu grupo e elija um representante desse grupo para falar em nome do grupo e vamos fazer a discussão. A segunda pergunta: que problemas de saúde se podem associar à pobreza e à exclusão social? E que com a Covid-19 este problema se piorou e pode piorar. Falei muito sobre esse problema que pode ter se acentuado com a Covid-19. Que problemas de saúde são esses? E que se passa na realidade do país, que se é semelhante, se é similar à realidade do Brasil ou se é distinta da realidade do Brasil? A terceira pergunta é: como pode trabalhar a atenção primária de saúde para reduzir as iniquidades em saúde como resultado da pobreza e da exclusão social em el período pandêmico posterior à Covid-19, ou seja, depois da Covid-19, em este período posterior, como se pode fazer o trabalho de estudantes, de profissionais de saúde que atuam em la atenção primária. Então, creio que estas 3 perguntas serão dinamizadoras para que podamos discutir em momento presencial, que eu estarei com vocês a las 11 horas. Creio que tú y ustedes tienen 15 minutos para hacer esta discussão em grupo, não? E esses 15 minutos ustedes tienen para
trabalhar em cada grupo, não? Grupo de 3 grupos de 15 participantes ou menos, dependendo do número de alunos e de estudantes, então, sua apresentação. Então, muitas graças por assistir meu vídeo e hasta daqui a pouco que estarei com vocês presencialmente. Hasta luego.